Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos entender de uma vez por todas o que são erros e variações nos nossos documentos, como fazer isso, de que forma, o que são considerados erros. Então, Felipe, solta a vinheta e vamos falar disso hoje. Muito bem, senhoras e senhores, antes de mais nada, eu quero dizer que é uma coisa muito importante. Tudo que eu vou falar aqui pra você, eu não inventei, não sou eu que decido, às vezes nem concordo, mas todas as informações que eu vou te passar é fruto de mais de uma década trabalhando com órgãos públicos italianos. Eu já fiz 294 processos presenciais aqui na Itália. E uma das coisas que nós consultores, os bons consultores fazem, os que sabem trabalhar de forma bonitinha, organizada, é ter o aval do oficial sobre como analisar os documentos. Nós somos um filtro para um funcionário público. Então, quando a gente traz um cliente, quando a gente analisa os documentos de um cliente, a gente analisa de acordo com o que aquele oficial pensa ou quer que a gente analise, com os pontos e com os detalhes que ele nos passa previamente, tá bom? Então, tudo que eu vou passar aqui para vocês foram ensinamentos de dezenas de funcionários públicos, de oficiais de Estado Civil, que me ensinaram a fazer essa análise, que me ensinaram como deve ser feito, quais os critérios que a gente utiliza nisso, tá bom? Dito isso, vamos entender então. Se eu tivesse que reunir em uma única frase, o que é considerado um erro, uma variação? Basicamente é qualquer informação em um documento que esteja diferente, a mesma informação diferente em um outro documento. Fábio, calma que eu buguei aqui. Te dou um exemplo. Se eu pego a minha certidão de nascimento, a minha própria certidão de nascimento está escrito Fábio Barbiero, filho de Flávio Barbiero e Janete do Rosário Barbiero. Se, por exemplo, no meu casamento tivesse escrito filho de Flávio Barbieri, ao invés de Barbiero, isso é considerado um erro ou uma variação. Ou seja, o nome do meu pai no meu nascimento está de uma forma, no meu casamento estaria de uma outra forma. Ou seja, os dados não batem. É isso que é considerado um erro, ok? E aí, qual é o problema? Por que isso é um problema no mundo da cidadania italiana? Porque ao longo, historicamente, imagine você, um italiano chegando no Brasil, tendo seus filhos lá em 1900, 1890, 1910, indo para cidades aí no Brasil e falando lá, meu nome é Giordano Barbiero, e a pessoa entende, aí colocava lá, Giordano Barreiro, porque ele não entendia italiano, o italiano não entendia português, muitas vezes não falava o português ou não sabia ler português, para controlar se o cara do cartório, o que ele falou, o que ele escreveu no registro estava correto. Esse é o grande problema. Então nós temos inúmeros casos. A grande maioria da nossa documentação, quando a gente começa a correr atrás do processo de reconhecimento, a gente descobre que existem esses erros e variações. Então, agora que você já entendeu o que é considerado um erro, ou seja, a mesma informação apresentada de forma diferente em vários documentos, como você faz a análise da sua documentação? Como que você identifica isso? Primeira coisa que você precisa ter em mãos é a certidão de nascimento do italiano, recente. Recente eu falo de no máximo um ano de emissão. Se nós estamos em 2022, você vai ter esse documento de 2021, no máximo 2020. E assim por diante. Por que isso? Porque quando eu falo certidão italiana recente, muita gente me fala, Fábio, mas não faz sentido. Eu tenho uma certidão já que os meus tios, quando fizeram o processo lá em 2000, no ano de 2000, já tem lá os dados dele. O problema é que até pouco tempo atrás, os comunes eles não emitiam os documentos com todas as informações que contém no livro. Muitos italianos têm 2 nomes aqui na Itália. E até 2010, 2000 e pouquinho, emitia-se só o primeiro nome. Até porque aqui na Itália não importa o segundo nome, ninguém usa isso. Então os oficiais era comum emitir, em caso de mais de um nome, emitir só um nome. E aí o que acontece? Se você tem esse documento antigo com um nome, e aí você se baseia nessa informação para corrigir todas as certidões brasileiras para ficar exatamente igual àquele nome que está nessa certidão antiga e que pode estar errada, quando chegar o momento de você pegar um documento atualizado, porque você não vai poder fazer o seu processo aqui na Itália com um documento de 10, 15, 20 anos emitido. Você precisa de um documento recente. Então em algum momento você vai pegar sua certidão recente e imagine você, e eu já vi isso muitas vezes acontecer, dá uma dor no coração, quando alguém me manda documentos para analisar lá na Jornada da Cidadania Italiana, que é a nossa área de membros por assinatura, e eu faço esse serviço de análise para as pessoas. Então, quantas e quantas vezes eu pego documentos
para analisar. E aí a pessoa me manda com aquela certidão velha italiana e fala assim: olha, você já corrigiu, você já contratou advogado, você já fez tudo isso. A gente precisa de uma certidão atualizada. Vamos torcer para ela vir com os mesmos dados que tinha nessa antiga. E aí a pessoa buga e fala: mas como? Vai mudar os dados? O nome dele não é esse? Eu falei: então, quantas vezes, senhoras e senhores, a gente pede uma certidão atualizada e vem com nome diferente? E aí não adianta nada daquilo que foi feito. Não adianta você pegar todos os documentos brasileiros com aquele nome, Francesco Barbiero, todos os documentos brasileiros como Francesco Barbiero, por exemplo, e a certidão atualizada vem Francesco Maria Barbiero. Tem que corrigir tudo de novo. Então, a primeira coisa, anota aí, certidão de nascimento italiana ou de batismo, se ele nasceu numa época que ainda não existia o nascimento, recente de no máximo 1 ano. Que aí, recentemente, nesses últimos anos, os oficiais já entenderam que é necessário emitir os documentos com todos os nomes que constam no livro. Segunda coisa, todas as certidões brasileiras recentes e no formato inteiro teor. Fábio, eu descobri que é caro, né, inteiro teor. Eu não posso fazer análise dos meus documentos com as certidões simples? Não, você precisa fazer a análise dos documentos com as certidões em inteiro teor. Por quê? Porque são as certidões em inteiro teor que você vai apresentar no momento de fazer o seu processo de reconhecimento. Mesma coisa, se você faz análise dos seus documentos nas certidões, essas que você já tem em casa, antigas em formato simples, você só vai ter acesso às informações que estão naquele documento. Só que as certidões em inteiro teor, elas têm muito mais informações. E se você tenta corrigir os seus documentos somente com os dados contidos nas informações das certidões simples, quando você pegar efetivamente as certidões em inteiro teor, você pode descobrir que lá tem dados e informações que você não viu anteriormente, não corrigiu, perdeu tempo, dinheiro, porque vai ter que corrigir de novo. E normalmente as pessoas descobrem da pior forma possível há alguns meses antes de vir para a Itália, ou seja, perdendo mais tempo, mais dinheiro e cagando todo o planejamento de vinda para cá. Então, toda e qualquer informação conflitante deve ser corrigida. Uma letra significa uma família completamente diferente. Barbiero e Barbieri são famílias completamente diferentes. Então, corrija toda e qualquer variação. Nomes, sobrenomes, datas de nascimento, locais de nascimento, e basicamente é isso que você precisa ver. É isso que um funcionário público, um oficial de Estado Civil, vai conferir no momento que ele estiver fazendo a análise dos seus documentos. Tem alguns outros detalhes que o vídeo já está gigante, que aí não dá para falar aqui. Única coisa que eu preciso já dizer, e eu fiz questão de dizer só no finalzinho desse vídeo, porque muita gente vai largar esse vídeo no meio porque faz parte, não me escreva aqui embaixo. Não adianta você me escrever dizendo o seguinte: Fábio, no meu documento, eu tô vendo aqui e tem uma diferença assim, assim, assim. Preciso ou não corrigir? Não me faça esse tipo de pergunta, porque eu não posso, por uma questão de ética profissional, eu não posso responder uma dúvida sua sobre erros e variações dos seus documentos sem analisar os seus documentos. Se você quiser que eu faça isso profissionalmente, me pagando para fazer isso e te dando com 100% de certeza se os seus erros precisam ou não ser corrigidos, eu vou deixar o link da jornada da cidadania italiana.com. É uma área de membros que você paga mensalmente, você sai quando você quiser, você pode ficar 1 mês, pode ficar 2, pode ficar o tempo que você quiser. Na verdade, a renovação é automática, se você não quiser mais, você cancela. Lá, um dos serviços que eu ofereço para os membros é a análise completa da documentação para quem pretende fazer o processo, seja no Brasil, seja aqui na Itália. Então, é a única forma que eu tenho, de forma ética e profissional, de te dizer: olha, os seus documentos contêm os seguintes erros e está aqui um relatório do que você tem que corrigir. Inclusive, exijo o documento do italiano atualizado, todas as certidões em inteiro teor. Às vezes entra gente lá empolgadaço. Ai, Fábio, eu tenho esses documentos aqui. Eu falei: não vou fazer isso. Eu preciso desses documentos assim. Não, mas eu estou aqui pagando. Então você vai pagar, você vai embora, porque eu não vou fazer uma análise com documentos incorretos. E é importante dizer isso aqui publicamente. Algumas pessoas, elas acham que pagou ou levou. Não, eu tenho uma responsabilidade. A responsabilidade é: eu não vou fazer alguma coisa só pelo dinheiro. Eu vou fazer alguma coisa que é importante para você. Então, se você quer verdadeiramente uma análise de um profissional que sabe o que está fazendo e que sabe que para fazer isso não pode ter documentos antigos ou documentos no formato incorreto, e que ainda que você vai precisar gastar um pouco mais, mas você vai ter a certeza absoluta de que você não vai ter problemas em nenhum comune italiano, porque a análise que eu vou te passar é a mais criteriosa possível, de fato que você nunca vai ter nenhum tipo de problema. E se você quiser contar com esse serviço, jornada da cidadania italiana.com, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo.
você não está inscrito neste canal, se inscreva nesse canal, deixe lá as suas notificações, o seu like, o seu dislike. E a gente se vê então no próximo vídeo. Grande abraço e arrivederci! Hoje eu posso ver com esperança um recomeço, um novo futuro. Sou cidadão italiano, eu tenho muito orgulho disso. Essa é minha história, essa é minha raiz.